Abra sua Bíblia, por gentileza, no Salmo de número 27. Salmo de número 27. Estaremos lendo a palavra do Senhor. Neste momento, estarei lendo todo este salmo, os irmãos estarão acompanhando. Salmo de número 27. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos, investiram contra mim para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Verso 4. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no culto do seu tabernáculo me esconderá, pôr-me-á sobre uma rocha. Também a minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos, que estão ao redor de mim, pelo que oferecerei sacrifício de júbilo no seu tabernáculo. Cantarei sim, cantarei louvores ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz quando clamo. Tem também piedade de mim e responde-me. Quando tu disseste, buscai o meu rosto, o meu coração te disse a ti, o teu rosto, Senhor, buscarei. Não escondas de mim a tua face, não rejeites ao teu servo com ira. Tu foste a minha ajuda, não me deixes, nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Porque quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me pela vereda direita por causa dos que me andam espiando. Não me entregues à vontade dos meus adversários, pois se levantaram falsas testemunhas contra mim e os que respiram crueldade. Pereceria sem dúvida se não cresse que veria os bens do Senhor na terra dos viventes. Verso 14 diz: espera no Senhor, anima-te e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Que Deus nos abençoe com a leitura de sua palavra. Amém. O tema da mensagem desta noite é o desejo de confiar na doce presença de Deus. Qual é o seu salmo preferido? Eu sei que alguns irmãos aqui têm o seu salmo preferido. Eu sei que tem gente que gosta do Salmo 121, que nós lemos no começo do culto. Eu sei que tem alguns irmãos que gostam do Salmo 46, que eu preguei na última quarta-feira. Mas hoje eu quero compartilhar um pouquinho do Salmo 27 que nós lemos, que me lembra muito o nosso saudoso irmão Altair Gil Alcon. Sabe por quê? Porque este salmo era o preferido, predileto do nosso querido irmão Altair. E esse salmo é lindo mesmo. É um salmo onde nós vemos a declaração de confiança em Deus por parte do salmista. E eu, desde já, digo a você, meu querido irmão e amigo, que vale a pena confiar em Deus. Pastor Daniel gosta muito de usar essa expressão, valeu a pena estar aqui, vale a pena. E eu digo para você que vale a pena confiar em Deus. Você confia em Deus, meu amigo? Se não, passe a confiar agora mesmo, porque eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Vale a pena confiar em Deus. E não é aquela confiança mais ou menos, não. Isso não é confiança. Ou você crê ou você não crê. Mas eu desafio, eu convido você a crer no Senhor, porque é a melhor coisa que você pode fazer. Meu desejo é que você confie no Senhor com todas as forças do seu coração, porque é maravilhoso sentir o poder e a presença do nosso Deus que age sobre as nossas vidas. Davi estava passando por momentos difíceis, conflitos familiares, dias agitados, dias difíceis em Israel, mas ele confiava e sabia que Deus poderia livrá-los dos perigos dos homens maus, dos conflitos, das adversidades. E por isso ele anelava pela presença do Senhor
e pelo seu poder que é absoluto na terra e no céu. Davi cria que Deus estava com ele. Você sabia que batalhar com Deus é infinitamente melhor e maior do que você batalhar sem Ele? E, meus irmãos, faz toda a diferença. Davi batalhava com o Senhor à frente, ele confiava no Senhor como o Deus forte e poderoso, e isso fez a diferença. O Senhor é a minha luz, a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Com o Senhor, meus queridos, nós vencemos as batalhas da vida, porque Ele é o Deus dos exércitos, o Deus forte que luta por nós, e não há o que temer quando Deus está à frente. Nós precisamos confiar. Eu sempre uso esse púlpito aqui como exemplo. A gente nasce, a gente morre, e durante a nossa vida nós estamos numa constante guerra e nós atravessamos batalhas. Se você não atravessou, você vai atravessar. Não quero desanimar ninguém, mas é a realidade. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo, diz o Senhor. Nós vamos passar por batalhas, mas se você estiver firmado em Deus, se você estiver confiado nele, confiante nele, eu tenho certeza que a vitória virá e que você receberá as bênçãos do Senhor. Até nos momentos difíceis, você poderá tirar alguma lição preciosa para a sua vida, sentir o poder, sentir o cuidado de Deus sobre a sua vida, porque Ele é maravilhoso. A pedagogia dele é maravilhosa até nos momentos de adversidades. Como eu sempre lembro aqui, como diz a irmã Jéssica Rocha, que o deserto é a escola de Deus. A tempestade é uma aula, uma preparação de Deus sobre as nossas vidas, meus irmãos. E tudo há um propósito, todos os propósitos de Deus são perfeitos, porque nosso Deus, Ele tem pensamentos de bem sobre nós. E nós precisamos crer, nós precisamos confiar. E Davi expressa a sua fé em Deus em meio ao caos, mas também revela uma decisão pessoal de confiar nele, mesmo diante das ameaças concretas. Ou seja, Davi não nega os perigos. O exército, a guerra, mas ele afirma a sua confiança no Senhor, porque essa confiança vem da presença de Deus. E como eu disse, meus irmãos e amigos, vale a pena confiar em Deus. Com o Senhor nós não estamos sozinhos, não estamos abandonados, não devemos dizer que estamos sós, porque Ele está conosco, a presença dEle supre totalmente o nosso coração. Nós estamos seguros, nós estamos amparados por aquele que tem todo o poder para nos fortalecer e para nos dar a vitória diante das lutas e das batalhas desta vida. E por isso nós cantamos. Aqueles que creem em Jesus podem cantar com toda a expressão, todo o vigor do coração. Não vou ficar sozinho, agora sou feliz, com Cristo no meu coração. Ele é meu grande amigo, não temo o perigo, com Cristo no meu coração. Não temo perigo com Cristo no meu coração. Eu sei que perigos nós vamos enfrentar ou estamos enfrentando, mas nós cremos que o Senhor é maior. Nele estamos certos, amados irmãos, de que estamos amparados sob os seus cuidados, acolhidos por causa do seu tão grande amor e misericórdia sobre nós. Na quarta-feira passada eu comecei a mensagem falando um exemplo que aconteceu nas ruas de uma das maiores cidades do planeta, São Paulo. Não é a maior cidade, mas é uma das maiores cidades. E eu contei aquela ilustração de que um pai estava atravessando com a sua filha e os irmãos, aqueles que conhecem São Paulo, que já moraram lá, o irmão Basílio, a irmã Maria conhecem muito bem. Imagina uma das avenidas mais movimentadas. Aí o pai pega na mão da filhinha e vai atravessar. E aí ele tem que ficar atento. O pai ficou atento ali, observando os carros, que são muitos carros, as motos também, porque são muitas. E aí ele chegou do outro lado. Assim que ele chegou do outro lado, a filhinha dele olhou para ele e falou: pai, aquele prédio lá tem 14 andares. Aí o pai dela falou: mas como você sabe? Aí ela, enquanto nós estávamos atravessando, eu estava contando. 1, 2, 3, 4. Olha só a confiança daquela menina no seu pai. Assim, meus irmãos, nós devemos também ser com o nosso Pai Celestial. Nós devemos confiar em Deus. Deixa eu lhe dizer uma coisa, meu irmão. Quando nós confiamos em Deus, nós podemos descansar no seu poder.
Nós cantamos, né? Descansando nos eternos braços do meu Deus, vou seguro, descansando no poder de Deus, vou seguro, atravesso as ruas movimentadas, atravesso os perigos, as movimentações intensas da vida, mas eu vou atravessando crendo que há um Deus que está segurando da minha vida, que está cuidando de mim, e nós podemos louvar e exaltar o nome do Senhor, meus irmãos. O Salmo 27 é um dos textos mais lindos sobre confiança em Deus. E eu gostaria que você pudesse sentir o que o salmista sentiu, que você pudesse se alegrar na doce presença de Deus e desejar essa presença tão maravilhosa que nos cobre de bênçãos e alegra o nosso coração. Esse salmo ele é dividido teologicamente por alguns estudiosos em duas partes. O pastor Almir Gonçalves, saudoso pastor Almir, que foi escritor da antiga Juerp, ele também divide esse salmo em duas partes, que é a primeira que vai do verso 1 ao 6, a segunda do verso 7 ao 14. A primeira parte fala da confiança e adoração, e a segunda parte da súplica e perseverança. O fato é, queridos irmãos, que este salmo nos inspira e nos leva a exaltar ao nosso Deus pelo seu maravilhoso poder e pela sua presença. Meus irmãos, que coisa maravilhosa, olha só, tem coisa melhor? Não existe. Olha só, nós temos um nosso Deus que está conosco, e Ele é o Senhor dos exércitos. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Ele é o nosso protetor, Ele tem todo o poder, e Ele é bem presente nas nossas vidas. Olha que coisa maravilhosa. Ele não é um Deus presente mais ou menos. Um melhor amigo, por mais que ele diga, eu sou fiel a você. Isso é maravilhoso, a gente ter amigos, que você possa ter amigos, melhores amigos. Mas o melhor amigo, por causa da sua condição humana, ele pode falhar em algum momento. Ele pode faltar em algum momento. Mas Deus não. Deus não falta, Deus não falha. Ele está presente, bem presente nas nossas vidas. O Salmo 23, o verso 1 diz, o Senhor meu pastor e nada me faltará. Eu lembro que o meu professor Antônio de Jesus dizia que a melhor tradução é o Senhor é o meu pastor e não falta. Yahvé é o meu pastor, porque se refere ao único Deus. Não é nem Adonai, que pode ser Senhor dos senhores, e outros tipos de senhores, aliás, mas Yahvé, que é o nosso Deus. Então Deus não falta, e é verdade, meus irmãos, nós temos um Deus bem presente nas nossas vidas, e você pode sentir essa presença, você pode desejar essa presença no seu coração nesta noite. Eu quero deixar 3 lições preciosas para as nossas vidas, baseado neste lindo salmo na Bíblia Sagrada, no livro do Salmo, Salmo 27. Em primeiro lugar, o desejo do salmista definiu o seu propósito. Davi ele desejou confiar em Deus. Davi desejou a presença de Deus em seu coração. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei. Davi não estava pedindo palácios, não estava pedindo as riquezas desta terra, mas o seu desejo era muito melhor, muito maior do que as coisas daqui deste mundo. Davi desejou estar na presença de Deus. Eita, que lugar maravilhoso, meus irmãos. Tem uma música que nós cantamos, nós ouvimos muito do grupo Novo Tom. O melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. O homem deseja construir casas na beira da praia, diz isso na música, mansões, mas nada vale a pena se Deus, se o Senhor não estiver em primeiro lugar. Davi não desejou palácios, ele desejou a presença de Deus, meus irmãos, que você possa desejar a presença de Deus na sua vida. Davi desejou essa presença maravilhosa. A Laura gosta de cantar uma música que diz: Tua presença faz toda a diferença. Tua presença transforma o meu deserto em um jardim secreto, lugar de intimidade contigo. Tu és tudo que eu preciso. Tu és tudo que eu preciso. Eu não preciso de casa, eu não preciso de carro, eu preciso do quê? Da presença do Senhor. Se Deus me der condições de ter
essas bênçãos, louvado seja Deus, mas nada vai adiantar se você não tiver a presença de Deus. E Davi, ele sentia essa presença do Senhor e essa presença fortaleceu o seu coração. Davi não venceu porque era forte, mas porque a presença de Deus estava com ele. Não foi a ausência de inimigos que o fortaleceu, mas a presença de Deus em meio à guerra. Se essa música existisse naquela época, talvez Davi até pudesse cantar. Tua presença faz toda a diferença, porque faz, meus irmãos. Assim como Davi, nós devemos buscar a presença de Deus acima de todas as coisas. Davi revela o que está no centro do seu coração. Às vezes, meus irmãos, nós desejamos tantas coisas, e as tantas e tantas coisas que nós desejamos, nós deixamos muitas vezes Deus no último lugar da fila, em terceiro, quarto lugar e por aí vai. Eu conheci um senhor lá na Life Shape, que ele contou um testemunho interessante, já é um senhor de uma certa idade, e ele disse, nós estávamos numa mesa redonda, assim, acho que umas cinco pessoas ali, e aí ele estava contando o seu testemunho. E ele disse, olha, eu, numa certa idade, quando alcancei uma certa idade da minha vida, eu já tinha tudo o que eu queria. O que eu queria, tudo eu tinha. Eu já tinha casas, já tinha carros, muitos bens, mas eu sempre sentia um vazio no meu coração. E aí ele trocava de carro, o carro do ano, comprava sempre um carro melhor, mas aquele vazio continuava. Ele viajava, ia para fora, para o exterior, voltava, e aquele vazio continuava no seu coração. Até o dia que ele entregou a sua vida a Jesus. Quando ele entregou seu coração a Jesus, aí ele contou que aí sim sentiu a presença, uma presença maravilhosa que preencheu todo o seu coração. O que a riqueza não conseguiu fazer, o que as viagens, o que os bens, os carros, as casas não fizeram, o Senhor fez. E é assim, meus irmãos, com o Senhor nos nossos corações, porque Ele é suficiente. Nós precisamos abrir o nosso coração e receber a Jesus. E aí sim nós vamos sentir essa presença que preenche totalmente o nosso ser. Interessante que ele enfatizava que mesmo ele tendo tudo, parecia que ele não tinha nada. E aí ele disse que viveu durante muitos anos da sua vida com o coração vazio, até o dia que ele encontrou Jesus. Aí sim, esse vazio saiu e ele entendeu onde estava a real felicidade. E é isso, meus irmãos. Com Cristo não há vazios, porque Ele é suficiente, é indispensável. Ele é indispensável para a vida eterna. Você, como eu disse, você pode ter casa, se Deus lhe abençoar, glória a Deus por isso, carros, tudo bem, desde que seu coração não esteja nas coisas deste mundo. Mas se o Senhor não estiver no primeiro lugar, se Ele não ocupar o seu coração, tem um hino do Zarauço Rei que fala isso, primeiro lugar, o Senhor como primeiro lugar. Se não estiver, meu amigo, não vai adiantar. Você vai sentir este vazio, porque somente o Senhor preenche totalmente, integralmente o nosso coração. Lembram-se do texto do jovem rico? Ele tinha tudo, achava que era bom, fazia boas obras, achava que isso era o suficiente, mas seu coração estava pegado na riqueza. E aí Jesus, conhecendo seu coração, ele diz assim, uma coisa ainda te falta. Vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue. Mas aquele rapaz não quis. E quando aquele senhor estava contando aquele testemunho ali para a gente, eu estava lembrando deste texto. E lembrando de tantos testemunhos, de pessoas que eu conheço, que tem tudo, mas falta o principal. E aí eu lembrei dessa frase, uma coisa ainda te falta. Isso dá até uma mensagem, né, pastor Gilberto? Uma coisa ainda te falta. Meus irmãos, há tantas e tantas pessoas espalhadas por aí, meus irmãos, que confiam em si mesmos, que confiam nos seus bens, mas não confiam em Deus. Há tantas e tantas pessoas que conquistam tantas coisas, mas não são verdadeiramente felizes, porque não têm o principal e o indispensável, que é Jesus. Há tantas pessoas, meus irmãos, que colocam o Senhor, como eu disse, em segundo, terceiro plano, e se esquecem de que Ele deve estar em primeiro lugar e no centro dos nossos corações. E nós devemos desejar esta presença acima de tudo e de todos. E Davi revelou onde estava o seu coração quando ele desejou estar na presença de Deus.
O texto diz uma coisa: pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e aprender no seu templo. Esse era o desejo de Davi, meus irmãos. Esse desejo era muito especial. Davi tinha um foco, Davi tinha um desejo especial. Muitas vezes nós nos distraímos desejando tantas coisas, nos distraímos com as coisas deste mundo. No entanto, o desejo de Davi nos desafia a fazer da presença de Deus a nossa maior busca e a nossa maior prioridade. Você tem buscado ao Senhor? Você tem priorizado o Senhor na sua vida? Se você pudesse fazer uma pergunta agora, uma única pergunta, qual seria o único desejo? Se você pudesse fazer agora não tem aquele desenho lá que você vai para a frente do espelho e fala pede um desejo? Se você pudesse fazer um desejo agora, olhando para você mesmo, para dentro do seu coração, você desejaria o quê? Será que o Senhor estaria como prioridade na sua vida? Se sim, glória a Deus. Como dizia o saudoso irmão Elias Rosa, que foi membro aqui da igreja, durante alguns anos, foi uma pessoa muito especial para mim. Ele dizia: é lindo quando buscamos a Deus de todo o coração. Ele tinha, o pastor Gilberto, um slogan dele que ele dizia: é lindo em tudo, Deus é lindo. E ele gostava de fazer tudo com muita alegria. Ele colocava até no envelope de dízimo. Uma vez ele chegou para mim e falou: olha o que eu escrevi aqui, pastor. Aí estava lá o dízimo dele, nem precisava ter me mostrado, ele colocou com muita alegria. Ele era desse jeito, meus irmãos. E ele dizia: é lindo servir ao Senhor de todo o coração. E meus irmãos, vale a pena. Se você não abrir o seu coração para Jesus, eu lhe convido a você abrir o seu coração e receber Jesus, porque vai ser a melhor decisão que você pode fazer. Davi não estava apenas mencionando uma busca física, de ir ao templo, mas algo muito maior e melhor, uma busca espiritual. Ele queria habitar na presença de Deus todos os dias, contemplando a sua beleza e aprendendo com Ele. E esse era o desejo profundo e contínuo de Davi, buscando um relacionamento com o Senhor. Eu já ouvi tantos testemunhos maravilhosos, meus irmãos, aqui no gabinete recentemente, tantas pessoas que falam: pastor, como é maravilhoso servir ao Senhor. E são testemunhos lindos, meus irmãos. Eu não vou falar as coisas ruins que a gente ouve, que é normal, todo pastor, né? Mas eu gosto muito de lembrar das coisas boas, daquelas que realmente que marcam a nossa vida, nos inspiram, que coisa boa. Gente, eu já ouvi muita coisa, muito testemunho. A irmã Nevinha tem muitos testemunhos, né, pastor Marildo, de milagres, coisas maravilhosas que nos inspiram. Meus irmãos, a presença de Deus é maravilhosa e nós precisamos ter a presença nele lá, desejar esta presença. E aqui neste salmo nós podemos entender que a busca de Davi pela presença de Deus não era algo esporádico, mas ele queria estar com Deus constantemente. Será que a nossa busca por Deus ela é contínua? Ou será que ela é pontual? Somente nos momentos difíceis que nós nos lembramos e nós desejamos a presença de Deus. Dizem, pastor Alberto, que até no momento do perigo eminente, até o ateu diz: meu Deus, né? Meu Deus. Meus irmãos, Deus está conosco em todos os momentos, nós podemos desfrutar dessa presença maravilhosa. Nos momentos bons, Deus está conosco, glória a Deus por isso. Nos momentos difíceis, Deus também está conosco. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Nós podemos desfrutar da presença de Deus nos dias bons ou nos dias maus, em todos os tempos, porque Ele cuida de nós. E Davi sabia, muitas vezes já declarou isso, reconhecendo o seu estado. Ele diz: eu sou pobre, necessitado, contudo o Senhor cuida de mim. Nós também, meus irmãos, nós podemos declarar que nós sentimos este cuidado de Deus em todos os momentos da nossa vida. Na quarta-feira passada eu lembrei da última mensagem que a irmã Luciane Chaves trouxe aqui no santuário, na igreja, no culto de domingo à noite, e ela falou sobre aquela ilustração de pegadas na areia, tão conhecido dos irmãos. E um rapaz teve um sonho, que estava caminhando na praia com Deus, vendo ali as pegadas, ele e o Senhor Jesus, eles estavam caminhando, e aí passavam as cenas da vida. Ele estava lembrando das cenas, dos momentos, e ele via ali sempre dois pares de pegadas, a dele e a do Senhor Jesus.
E aí ele percebeu que no momento mais difícil, nos momentos mais difíceis, havia somente um par de pegadas. Aí ele achou que era só a dele. Aí ele questionou Jesus, dizendo: Senhor, nos momentos mais difíceis, só tinha ali um par de pegadas ali, só. Onde o Senhor estava quando mais precisei? Lembra até de Marta e Maria. Onde o Senhor estava, né? Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido, né? Quando eu mais precisei, só tinha ali as minhas pegadas. Aí o Senhor Jesus disse: não, meu filho. Aquelas pegadas que você viu nos momentos mais difíceis eram as minhas. Neste momento eu estava segurando você nos meus braços. Que coisa maravilhosa, meus irmãos. Deus está bem presente em nossas vidas. E tem uma música que diz assim: sinto a presença do Senhor neste lugar, seu poder e sua graça, seu amor. Posso ver em cada face sua beleza irradiar. Sinto a presença do Senhor neste lugar. Aí você pode trocar a última frase dizendo: sinto a presença do Senhor na minha vida. Sinto a presença do Senhor no meu coração. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida para contemplar a formosura do Senhor e inquirir no seu templo. Contemplar a beleza do Senhor, meus irmãos, aqui não é uma beleza, não é apenas a estética, mas se refere à glória e à magnitude de Deus. Davi deseja meditar nas qualidades, os atributos de Deus, na sua santidade, na sua justiça, no seu amor, na sua misericórdia. Que coisa maravilhosa, meus irmãos. O que você tem contemplado na sua vida? Você tem olhado para a grandeza de Deus? Você tem se lembrado do que Deus tem feito na sua vida? Meu querido, um adorador, tem um cântico que diz: hoje eu estou lembrando tanta música, adorador por excelência. Não tem como você olhar para as coisas que Deus faz e você não adorar a Deus, meus irmãos. Meus irmãos, nós precisamos glorificar a Deus, dar glória mesmo. Eu sei que a gente é tradicional, né? Mas dar glória do nosso coração, dizer aleluia, Senhor, louvado seja o Senhor, porque o Senhor tem agido na minha vida. Eu estou passando por momentos difíceis, conflitos familiares, como Davi passou, conflitos, ameaças, tantos perigos de homens maus, mas eu sinto a presença do Senhor, eu sinto e desejo essa presença constante na minha vida e no meu coração. Quando você pensa nisso, nessas coisas, você se lembra do que Deus tem feito na sua vida, você deve adorá-lo. E nós cantamos aqui nessa noite: grande é o Senhor e muito digno de louvor. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre a terra e céus. Que coisa maravilhosa. E Davi contemplava a presença do Senhor na sua vida e adorava a Deus por sua presença. E para Davi, estar na presença de Deus era mais valioso do que qualquer outra coisa. Ele sabia que nenhuma vitória ou bem material poderia ser comparado à intimidade com o seu Deus. E a presença de Deus é onde nós encontramos direção, consolo e refúgio. Davi, mesmo enfrentando inimigos e adversidades, ele sabia que encontraria paz e segurança em Deus. Em segundo lugar, mesmo em meio às adversidades, creia em Deus e clame por seu poder. Depois do verso 6, nós podemos ver um contraste, fé e fragilidade. O tom no salmo muda, talvez no cântico pudesse mudar também até o tom nesse momento. Talvez o maestro faria isso. Davi era super-herói? Não. Nós somos super-heróis? Não. Ele era perfeito? Não. Eu lembro, já compartilhei aqui com os irmãos, nunca vou esquecer no dia que eu terminei uma mensagem aqui, aí fui lá para o gabinete, minha mãe sempre tinha o costume de me abraçar, ela falava: meu filho, que mensagem e tal. E aí teve uma vez que ela falou: nunca se esqueça que você não é super-herói, e também lembre-se de que todas as pessoas aqui que vêm ao culto, elas também não são de ferro, elas têm sentimentos, algumas vão entrar talvez alegres, outras vão entrar tristes, mas você precisa sempre
falar do que Deus pode fazer, você tem que levar os irmãos a ter fé, a confiar em Deus, que Deus está presente em todos os momentos. E é isso, meus irmãos. Naquele momento, Davi, ele se vê impotente e clama a Deus, o tom é de súplica mesmo. Davi, em angústia e dor, ele clama a Deus por socorro. O pastor Daniel, certa vez, disse aqui hoje pela manhã, até mencionei uma mensagem do pastor Daniel que eu tenho aqui. Se ele for ver o culto na transmissão aqui, eu tenho um esboço dele, esse papel amarelinho, o pastor Amarildo conhece bem, né? O jeito dele. E o pastor Daniel, certa vez, ele disse que a fé não é ausência de dor, mas a confiança no meio dela. Ou seja, em meio às dores, nós precisamos confiar. Não é que quando nós entregamos as nossas vidas a Jesus, que as dores vão passar, que os problemas vão passar. Como uma vez o pastor Moisés disse aqui, naquela época que tinha um programa de comédia aí na TV, ele falava sobre o Evangelho Tabajara, alguma coisa assim. Você não vai ter problema, não é que você vai se tornar crente e vai acabar os problemas, não. Mas a diferença é em quem temos crido. E nós precisamos crer em Deus, porque faz a diferença. E Davi, ele clama com urgência aquele que estava atento ao seu clamor. O verso 7 diz: ouve, Senhor, a minha voz quando clamo. Tem também piedade de mim e responde. Quando tu disseste, buscai o meu rosto, o meu coração disse a ti, o teu rosto, Senhor, buscarei. Não escondas de mim a tua face, não rejeites ao teu servo com ira. Tu fostes a minha ajuda, não me deixes nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Porque quando meu pai e a minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. Há um tom de vulnerabilidade do salmista, de fragilidade, mas também de confiança, é um contraste mesmo. E isso nos faz lembrar de que nós não somos perfeitos, que nós somos falhos, que às vezes a nossa fé vacila. Meu pai gosta muito de cantar um hino que fala sobre isso. Se a fé por vezes falha, a fé às vezes vacila. Nós somos imperfeitos, mas logo nós nos lembramos em quem temos crido, e aí erguemos a nossa cabeça e continuamos avante, crendo que a vitória virá. Davi, ele teme o silêncio de Deus, e realmente é difícil para qualquer um de nós o aparente silêncio de Deus, mas Deus é perfeito em tudo, em seu agir, ele é maravilhoso, o tempo do Senhor é perfeito, e Deus agiu na vida de Davi, e Deus quer agir na minha e na sua vida também nesta noite. Você está passando por um momento difícil? Clame a Deus. Você está com medo? Chame ao Senhor para estar pertinho de você, porque a presença dele é maravilhosa. Confie no Senhor. Nós cantamos aqui: se o sol chegar, escurecer e o céu toldar, eu só confio no Senhor, que não vai falhar. Não pare de buscar a presença de Deus. Não pare de buscar a presença de Deus, mesmo que você esteja ferido, porque é justamente aí que a presença de Deus cura e renova o nosso ser. Então continue firme, meu amigo. Continue firme, meu irmão, porque Deus irá operar grandes coisas na sua vida e através da sua vida. Em terceiro e último lugar, eu disse que a mensagem desta noite seria 40 minutos, então estou dentro do horário. Se o meu professor Rubens Monteiro estivesse aqui, ele ia falar de manhã que tem que pregar mais do que à noite. Hoje eu mudei essa regrinha aí. Terceiro lugar, lembre-se de que há uma esperança viva. Deus irá te ajudar. Talvez você esteja cansado de esperar, com o coração enfraquecido, pensando que Deus se esqueceu de você. Mas eu quero declarar nessa noite sobre a sua vida, na autoridade do nome de Jesus, que há uma esperança viva e Deus virá lhe ajudar. Não se desanime, porque Deus vai agir na sua vida. Aquilo que você acha que é o fim, que é um ponto final, Deus está dizendo para você nessa noite: eu vou virar a página, eu vou continuar a história, porque eu tenho coisas boas para a sua vida, para a vida da sua família. Creia no Senhor, meu querido irmão, creia no Senhor. Deus não se atrasa, Ele não falha, Ele não lhe abandona, Ele está pertinho de você. Tenha fé, meu querido irmão. Interessante que Davi diz para ele mesmo: tenha fé e coragem. Eu já fiz isso algumas vezes na frente do espelho. A gente passa às vezes por lutas, né? Todos nós passamos. Aí, de vez em quando eu olho para o espelho e falo assim: tenha fé, coragem, você vai conseguir. É mais um problema, você vai vencer. Meu Deus, me dá um escape. Tem uma música atual que diz escape, né? Me dá um escape agora, Senhor, me ajuda. Tenha fé. Eu digo para mim mesmo: você pode fazer isso, meu irmão. Você pode dizer isso para você mesmo. Tenha fé. Olhe no espelho, o pastor Gilberto fala: tenha fé, tenha coragem. Diga para você mesmo: tenha fé, confie em Deus, seja corajoso.
Davi não nega o medo, mas ele enfrenta com a verdade de quem Deus é, e ele é poderoso. E concluindo, o último verso deste salmo, que era o preferido do irmão Altair, o verso de número 14, ele diz assim: espera no Senhor, anima-te, e ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Interessante essas palavras, espere no Senhor. Ele é repetido 2 vezes. A tradução que o irmão Altair tinha, e eu sei porque eu fiquei com a Bíblia do irmão Altair, ele diz assim: confie no Senhor, tenha fé e coragem. Aí ele colocou assim, CFC, a minha sigla da vida: confiança, fé e coragem. Hoje a gente tem algumas figurinhas que a gente manda no WhatsApp: força, fé e coragem. Aí você lembra confiança, fé e coragem. Aí você vai lembrar aí do Salmo 27, verso 14. Meu querido, tenha bom ânimo. Algumas traduções dizem anima-te. E ânimo tem a ideia de coragem interior. Você precisa manter o seu coração firme, mesmo quando o seu exterior está abalado, a força que vem de dentro para fora. E o verso termina dizendo: ele fortalecerá o teu coração, espera, pois, no Senhor. Então, de vez em quando, olhe para você mesmo e diga: força, fé, coragem, ou CFC, confiança, fé, coragem. Enquanto você espera pelo Senhor, aguardando com confiança, não deixe o seu coração se desfalecer. Continue firme, continue firme. E lá na Bíblia do irmão Taí, então, tinha isso, a minha sigla da vida. Que essa seja também a sigla para a minha vida e para a sua vida, para todos nós. Que nós possamos ter confiança, que nós possamos ter fé e coragem naquele que pode todas as coisas, naquele que é poderoso, naquele que tem poder absoluto na terra e no céu, o Deus da nossa salvação. Então, continue, viva alegremente. Tristezas são pontuais, porque a alegria do cristão, ela é eterna, a alegria do crente, ela é eterna, e haverá o dia que Deus recolherá toda a nossa lágrima, estaremos diante do Senhor para sempre, e lá não haverá guerra, lá não haverá medo, não haverá choro, não haverá dor, mas alegria perene, alegria eterna. Mas você precisa confiar em Deus, você precisa entregar o seu coração a Jesus. Confie no Senhor, tenha fé e coragem, porque logo, logo, em breve, nós estaremos com Ele. Mas enquanto esse dia não chega, que nós possamos continuar avante, como diz o nosso diretor de missão da Convenção Batista Brasileira, pastor Fernando Brandão, ele gosta muito de falar isso: avante, sempre olhando para frente, avante, igreja, recuar jamais, vamos prosseguir. E nós devemos prosseguir, não somente em missões, mas em todas as áreas da nossa vida, porque maior aquele que está em nós do que o que está no mundo. Confie, meu querido, em Deus. Que Deus nos abençoe. Amém.